Olá, meus amigos. Em outra mensagem, eu falei sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus, a devoção daquela mulher que tinha ungido os pés de Jesus. E nessa mensagem de hoje eu quero falar sobre a reação dos discípulos quando viram isso. Está registrado em Mateus capítulo 26 e versículo 8, que diz assim: Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Eu quero clarear ou esclarecer aqui o que ou quanto Jesus valia para os apóstolos naquele momento, para os seus discípulos naquele momento. Talvez eles agiram com falta de discernimento espiritual, ainda estavam dormindo, ainda não tinham acordado, ainda não tinham se sensibilizado para o chamado real e grande que o Senhor Jesus estava chamando. E naquele momento eles julgaram que aquele unguento precioso era mais valioso do que o próprio Cristo. Enquanto a mulher que estava fazendo o ato, derramando o unguento na cabeça do Cristo, achava com alegria que estava fazendo a coisa certa, consigo mesmo, com certeza, ela pensava que o objeto que ela estava ungindo, ou seja, Jesus, valia muito mais do que aquele simples unguento e aquele simples vaso de alabastro. Estou usando simples, a palavra simples, para que você entenda em comparação a Jesus Cristo. Isso são coisas simples, mas Marcos diz que aquele unguento valia 300 denários. O denário é o valor de um dia de trabalho, ou seja, era quase um ano trabalhando para conseguir aquele unguento. E aquela mulher julgou que isso seria menos importante do que Jesus. Mas os discípulos não. Eles acharam que Jesus, naquele momento, sendo ungido com aquele unguento, a mulher estava desperdiçando o seu unguento. E às vezes nós servimos o Senhor e muitas vezes nós temos essa perspectiva dos discípulos. Talvez por uma displicência espiritual, por uma venda nos nossos olhos. Às vezes nós julgamos que Jesus e as coisas de Jesus são menos valiosos do que as nossas próprias coisas. E aí nós indagamos, para que isso? Quando vemos alguém devoto, quando vemos alguém, talvez que leve uma vida piedosa, uma vida sacrificial, talvez alguém olhe de longe e fale, para que isso? Para que esse exagero? Para que derramar esse unguento tão precioso em Jesus? Para que tanto tempo de oração? Para que orar tanto? Para que tanta dedicação à palavra de Deus? Sendo que nós vamos ser salvos do mesmo jeito. Para que tanto jejum? Para que tanto evangelismo? Para que tanta palavra? Por que isso? Por que aquilo? Essas indagações mostram muitas vezes um coração ingrato e uma visão míope a respeito de Jesus Cristo e do seu reino. Porque Jesus nos ensinou a nós negarmos tudo, tomarmos a nossa cruz e segui-lo, se nós quisermos ter a vida eterna. Quem ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, encontrá-la, achá-la. Então que nós possamos ter uma atitude diferente da dos discípulos do Senhor neste momento. E que nós possamos tirar essa visão míope, essa lupa míope dos nossos olhos e começar a enxergar quem é Jesus para nós, quanto Jesus vale para nós. Para alguns ele é tudo, para a minoria, eu te digo com certeza, ele é tudo. Mas para alguns, Jesus vale menos do que um vaso de alabastro. Para alguns, Jesus vale menos, ou talvez 30 moedas de prata. De maneira que esses que são uma exceção não estão incluídos naqueles que se escandalizam e falam, para que esse desperdício? Poderia ter se vendido esse perfume, esse unguento e dado aos pobres. Por que esse desperdício? Por que tanto tempo para Deus? Por que dar o melhor para Deus? Para que esse exagero de chegar sempre o primeiro? Para que esse exagero, esse zelo exagerado pelas coisas de Deus? Para que essa religiosidade? Alguns usam esse termo. Eles não sabem que quem são religiosos são eles que estão dizendo. Aqui os discípulos se achavam os certos da vez. Eles estavam julgando a questão monetária. Então vamos calcular aqui. Se nós temos que ajudar os pobres, essa mulher está desperdiçando o que a gente poderia dar para os pobres. Eles não estavam com a visão espiritual. Eles estavam com a visão ainda natural, carnal.
Então eles estavam vendo somente o que estava diante dos seus olhos. Eles não entendiam que Jesus estava sendo ungido para o seu sepultamento, como ele mesmo revelou para aquela mulher. Então que nós possamos ser como essa mulher, ter essa atitude, não como os discípulos, que Jesus seja tudo para nós e não valha menos do que um vaso de alabastro.